entregarmos, nós também poderemos chegar à santidade. Em Shasta, esse documento, ou melhor, esse chamado, é entendido como santidade da vida diária. Pode ser o nosso trabalho, tá? O significado da integração é a fé em todos os aspectos da vida comum. Tudo que formos fazer, que nós façamos com fé, com esmero, com carinho, e assim nós estaremos caminhando nessa santidade diária. O Padre José Pedro, que é o nosso pai fundador, foi ele quem fundou o movimento de Xande. Ele faz uma contrastação, ou seja, uma diferenciação entre a santidade dominical dos cristãos que vão à igreja no domingo, mas não manifestam a sua fé na vida cotidiana. Do que adianta eu ir para assistir a missa? Eu chego lá no centro do canto, quando eu vejo os outros irmãos levantando, eu levanto, quando eu vejo os outros irmãos se ajoelhar no joelho, mas eu não ouço com atenção as duas leituras, o Salmo e o Evangelho, e não tiro dali nada para levar para o meu dia cotidiano, no meu trabalho, no meu encontro com meus amigos, para dizer: olha, o Evangelho de hoje me tocou nisso. Olha, Paulo disse hoje que já não sou mais eu que vivo em mim, mas é Cristo que vive em mim. Ele se integrou totalmente. É assim que nós precisamos ir ao domingo, para não haver esse contraste de sermos um domingueiro na missa e um faltoso no testemunho do nosso dia a dia. A santidade cotidiana pode ser descrita como o cumprimento dos deveres ordinários de forma extraordinária. Do que adianta eu fazer a minha obrigação ordinariamente, só aquele feijãozinho com arroz, e não fazer nada de extraordinário, nada que melhore o meu dia a dia, que melhore o dia a dia do meu irmão. Então nós temos que ser extraordinário em tudo que formos fazer, para que nós tenhamos esse exemplo, esse testemunho. O cumprimento dos deveres do seu estado de vida de forma mais perfeita possível, a partir de um amor total a Deus. Se eu tenho um cargo de gestão numa determinada empresa e eu preciso tomar uma decisão que vai interferir na vida dos meus subordinados, o que eu devo fazer? Pergunta: e Jesus? O que ele faria nessa situação? Ajoelha, se concentra, que vai receber a resposta. Porque aí sim, fazer como fazia o profeta Daniel. Tudo que ele ia fazer, ele antes orava para saber como seguir em diante. A santidade da vida diária é a harmonia agradável a Deus entre o apego sincero a Deus, o trabalho e os outros seres humanos em todas as circunstâncias da vida. Por que os outros seres humanos? Por que o outro? Quando Cristo criou o homem, o que ele disse? Nós somos o quê? A sua imagem e semelhança. Como é que eu vou chegar para o monarca, que é a imagem e semelhança de Deus, e meter a mão na cara dele? Eu faria isso com Deus? Então nós temos que ter esse entendimento, tratar nossos irmãos como se fosse o próprio Cristo, porque é mais semelhança. A santidade da vida cotidiana, para o movimento de Xande, é uma meta decisiva e essencial, porque decide o futuro, o carisma da obra. Qual é o carisma principal da obra de Xande? Aliança do amor. Agora está tendo uma preparação para formadores, para a preparação da aliança do amor. Esses formadores, depois de estiverem preparados,
em Teresina convidar todos os homens para também participar dessa preparação da aliança do amor. Porque a aliança do amor, o nome do senhor que perguntou sobre carisma? Moreira, seu Moreira. A aliança do amor, ela vai nos ajudar a entender o carisma do texto dos homens, mãe e rainha. Precisamos nos aprofundar. Enquanto estivermos só rezando o texto, nós não vamos conseguir chegar à compreensão da nossa espiritualidade por inteiro. A aliança é um contrato de amor com direitos e deveres, as chamadas promessas e exigências. É tudo aquilo que nós precisamos estar em contrito com a mãe do nosso Senhor. Não houve uma aparição da mãe de Deus no santuário do Senhor. Ora, quase todos os títulos de Maria começou com a aparição. Fátima, aparição. Nossa Senhora Aparecida, não apareceu a própria Maria, mas apareceu a imagem para os pescadores. É também uma aparição. E assim sucessivamente, todas foram aparição, né? E interessante que chance não. A mãe rainha, ela foi chamada para o movimento e acolheu o movimento e deu vida ao movimento. E esse movimento hoje é um dos maiores movimentos. São mais de 20 ramos de chãs, as famílias de chãs. Tem família, tem casal, tem homens, tem jovem, tem de tudo. Depois eu vou mandar o ramo de chãs, botar no grupo para vocês compreender melhor. Ali, Maria foi convidada a estabelecer por sua própria vontade com os filhos e não mede esforço na santificação. Isso é o quê? Aliança de amor. Quando o transpatiano não se esforçar pela santidade, está quebrada a aliança. Enquanto nós, como texto dos homens, que estamos vivendo a espiritualidade transpatiana, não tivermos o hábito de fazer nosso esforço diário para a santidade, a aliança do amor, escrever aquilo que nós gostaríamos de melhorar. Por exemplo, eu não tenho diálogo bom com a minha esposa e vou conversar e começo a discutir. Eu tenho um filho adolescente que eu não consigo conversar direito com ele. Eu tenho um problema sério. Eu vou para o texto, mas quando eu saio do texto, a minha garganta está coçando para tomar uma geladinha. Eu preciso parar. Então, coloque lá como meta. A meta é melhorar o diálogo com a minha esposa. É parar com essa cerveja que estava fazendo mal. Meu filho gelado, bota lá como meta. Anota no papel. Depois manda para a gente, que a gente manda para o santuário. Lá eles fazem a incineração e a fumaça vai para que seja abençoado. O pai fundador, José Quente, sempre reforçou esse imperativo. Gente vive e morre de acordo com a nossa série luta pela santidade. Ou seja, nós precisamos lutar pela santidade. E isso, senhor Moreira, é espiritualidade. A luta pela santidade. Quando nós estamos lutando por ela, nós estamos sempre em oração com a nossa família também. A princípio, o lugar mais difícil de se evangelizar é na própria casa. Mas, se você criar o hábito de diariamente ter suas orações, tua esposa não vem no primeiro dia, não vem no primeiro mês, mas chega um momento que ela se aproxima. Aí o outro filho vem, quando você pensar que não, está a família toda em oração. Outros lugares de peregrinação existem
se esta condição. Você vai a Santa Cruz do Milagres, você faz peregrinação lá 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, vai todo mês. Mas qual é o vínculo que você tem com Santa Cruz do Milagre de peregrinação com relação à responsabilidade com a Mãe Rainha? Você tem a aliança do amor, e essa aliança do amor ela é renovada todo dia 18 de cada mês na sua paróquia e futuramente no nosso santuário. Nós estamos, fé em Deus, vamos chegar a construir. Nós já estamos celebrando lá. Agora nós tivemos uma reunião com o Papa, apresentamos um projeto e ele pediu para fazer uma mudança. A gente estava fazendo todo dia 18 de cada mês celebração lá para o pessoal ir fazendo a nossa aliança. Ele pediu que a gente não faça todo dia 18 de cada mês, porque na visão dele poderá haver um esvaziamento nas paróquias, e você pode fazer esse louvor em cada uma das suas paróquias, e que a gente faça em datas especiais. Vamos sentar e renovar o calendário. E pediu então para que nós façamos celebração lá todo sábado. Então, a partir de junho, porque esse mês de maio está com o calendário pronto, mas a partir de junho nós vamos ter celebração todo sábado lá no santuário. Aí quem quiser participar é só organizar suas caravanas, e todo sábado, a partir de junho, a gente vai ter celebração lá, sempre às 16 horas. A oração como diálogo de amor com Deus é o principal diálogo, é através da oração. Você senta e conversa com Ele. A santidade cotidiana também procura integrar o trabalho, a oração e o sofrimento. Nós somos perigosos, não queremos sofrer, mas é o sofrimento que nos purifica, é o sofrimento que nos mostra que nós somos os seres humanos mortais comuns. É através do sofrimento que a gente passa a entender melhor a nossa fragilidade. Às vezes a gente tem um pouco de dinheiro e acha que pode tudo. Não pode. Quem pode tudo é Deus, e nós podemos tudo com Ele. Por isso também nós temos para santos: nada sem nós, nada sem vós, porque Ele quer que nós estejamos do lado dele. Nesse contexto, Santos entende o trabalho como participação de uma pessoa na atividade criativa de Deus, a oração como diálogo de amor com Deus, e o sofrimento como uma parte crucial da vocação cristã. Deve puxar o canto. Não é o servo maior que o Senhor. Cristo sofreu, que sofreu na cruz por nós. Por que nós não queremos? Nós temos uma dorzinha na unha. Deus, por que está fazendo isso comigo? Não é Ele que está fazendo. Nossa matéria, ela é podre. Qualquer coisinha a gente sente. A santidade decide o futuro do carisma da obra. Ou seja, enquanto nós, destes homens, não compreender que temos que, através da aliança do amor, através do capital de graça, que é aquilo que a gente escreve, dos nossos problemas para resolver, solucionados, quando nós não compreendemos isso, nós estamos prejudicando o futuro da obra de Santo. A santidade na vida diária, para o movimento cristão, é uma meta decisiva e essencial, porque decide o futuro da obra. Ou seja, a gente precisa estar insistindo nessa santidade. A aliança de amor é o que? Ela é a base da obra internacional. Só permanece válida quando a família cristã se esforçar por sua santificação. E o que é a família cristã?
é todos nós que fazemos a aliança do amor. Nós somos postulantes. A família de chance, nós homens somos postulantes. As mulheres e os homens também que fazem parte da campanha da Mãe Maria também são postulantes, se não tivermos a aliança do amor. A aliança do amor, a gente passa por uma preparação, formação, e vamos até o santuário selar a aliança. Para selar a aliança, nós temos que escrever uma oração de próprio punho. Nessa preparação, a gente aprende como escrever, fazer uma oração. E qual é o caminho para a santidade? Assim nos disse o nosso pai fundador, José Queiroz. Mostra a forma muito prática que santos não são apenas aqueles que realizam feitos extraordinários, que são canais de milagres inexplicáveis. São todos aqueles que colocam Deus no centro de suas vidas, na vida cotidiana, nas pequenas coisas do dia a dia, e fazem o que Deus quer. Ou seja, nós precisamos estar consultando a nossa Bíblia, nós precisamos fazer aquilo que eu falei lá no início da palestra. Vamos tomar a decisão, nos ajoelhamos e concentramos. O que Jesus faria? Senhor, o que o Senhor faria numa decisão dessa? A resposta virá. Pode ser lenta, mas virá a resposta e a gente vai agir de acordo com a vontade de Deus. E a própria Bíblia também nos dá as respostas. A santidade, ela é constituída na vida cotidiana, nos pequenos e grandes atos de amor oferecido a Deus, pelas mãos de quem? Pelas mãos de Maria. Olha o que ela disse lá em Canaã, para aquelas pessoas que estavam servindo: façam tudo o que ele nos disser. Não era ela que estava mandando, ela estava ali como medianeira. Vão lá e façam o que ele disser. Como Jesus deu as orientações que fizeram, e aí saiu o melhor vinho. Para o pai fundador, a santidade é algo que requer prática constante. Caminhar-se aprende caminhando. Por que a gente pega na mão do nosso filho quando ele vai estar 9 meses ali? A gente pega na mãozinha, nas 2 mãozinhas dele, quando ele vai andando ali e tal, pegando os primeiros passos. Porque caminhar se aprende caminhando. A santidade se aprende praticando a santidade. O amor a Cristo se aprende praticando o amor a Cristo. A reza do texto se aprende rezando o texto. Tudo é assim que se aprende caminhando. O Papa Francisco torna esse pensamento muito concreto, com alguns exemplos. Viver uma vida santa e estar e sempre esteve ao alcance de todo cristão. Certa vez eu conversava com um amigo e a gente falava de alguma dificuldade de seguir o Evangelho. Ele virou para mim e disse: não, meu irmão, é muito fácil. É só amar o teu irmão como a ti mesmo, como recomenda o próprio Cristo. Amar o próximo como a ti mesmo. Mas aí está o X da questão. Eu preciso, cada um de nós precisamos aprender a nos amar. Não é ser egoísta, não. Porque às vezes as pessoas confundem. Eu me amo a mim mesmo. Eu me amo primeiro. Eu gosto de amar de mim. Isso é egoísmo. Aprender a se amar é aprender a se respeitar o limite do seu corpo. Aprender a respeitar aquilo que o nosso Criador quer que sejamos. Homens de bem. Homens que praticam tudo de acordo com a vontade dele. Então está o preço de todos. A gente que por egoísmo resolve pegar caminho diferente daquilo que nos foi ensinado. A santidade constitui-se em viver o Evangelho, fazer a vontade de Deus em qualquer lugar onde estivermos. Mas às
A gente encontra um cidadão que diz assim: eu sou ateu. E nós somos cristãos, não temos coragem de chegar no mundo dele e perguntar: sim, mas você é ateu por quê? O que levou você a ser ateu? E aí você vai chegar em algum ponto que ele vai ficar na dúvida, ou então vai dar um motivo que você pode mostrar para ele que está errado. Eu recomendo para vocês ver o filme. O título me parece que é Cristo está morto. É um professor de filosofia que chega na sala de aula e diz: Deus não existe. Deus está morto. Deus está morto. Pronto. Eu recomendo esse filme que vocês vão ver. E um aluno só tem coragem de contrapor. Mas na hora da morte, Estou doido para assistir esse filme. ele reconhece que Ele é bom, né? ele odeia Cristo. Porque a mãe dele faleceu, ele tinha 12 anos e ele achava que Tem disponível no Deus YouTube? não devia ter feito aquilo. Tem? Tem disponível Então, no esse é o YouTube? motivo. No YouTube. E quem nega Deus já está Netflix, né? a existência dele. E essa é uma vocação presente em todos nós, católicos principalmente. Desde o momento do batismo, quando assumimos a responsabilidade da vida de Cristo, fiel e honesto ao compromisso que aceitou. Se mantermos essa fidelidade a esse compromisso, nós estamos caminhando em uma santidade. Fazer nosso caso diário, ir à igreja, fazer com que a nossa família vá com a gente, se conhece comigo, fala de Cristo para ele, né? Aí quando eu falo do nosso time de futebol, Verdade. O Flamengo agora deu de 6 a 0. Aí mudou o jogo, deu 0 a 0. É o time Mas eu chego lá do e Vitor. enche a bola. Não enche a bola de Cristo também. Né? Não é ele que nos deu a vida, não é ele que deu a vida dele para nos salvar, não é ele que fez tudo por nós. Por que nós temos vergonha de falar dele? Mas muito tem vergonha de falar de Deus e de usar a própria vida de Deus. Pois é, essa vergonha tem que acabar. O Papa Francisco, ele vem falar para nós: para o cristão não é possível imaginar a própria missão na terra sem conceber como um caminho da santidade, porque esta é, na verdade, a vontade de Deus, a nossa santificação. Deus está lá o tempo todo a nos esperar, para que nós vá. Nós dificultamos as coisas. Cada santo é uma missão, é um projeto do Pai que visa refletir a encarnação num momento determinado da história. E o aspecto principal é o Evangelho. Que todos nós possamos viver a santidade do Pai eterno. Nossas salvações em Cristo Jesus. Muito obrigado. Diga, meu irmão. Falando em santidade, nós, como homem do Cristo, almejamos sobre o nosso santuário. Você poderia Deu para ouvir? falar como está o andamento Apesar do cochilo, né? do nosso Assim. santuário? Isso. Precisamos visitar mais, precisamos estar mais presentes. Quem puder contribuir financeiramente é necessário, porque não se constrói esse recurso. E não vamos faltar não. Dia 4, o nosso jubileu lá na Catedral, 6 horas da manhã. Vou estar lá, ó, de braços abertos esperando por vocês. Os jovens também, viu? Agora